3 regras de ouro se você quer se transformar verdadeiramente num guardião ou uma guardiã da família. Meu nome é Luciano, eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge sem precisar correr atrás nem se humilhar. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa ser notificada todas as vezes que eu postar um novo conteúdo sobre isso. Eu separei aqui 3 grandes regras para você nunca esquecer e começar a perceber, será que você está tendo essas características? Será que você está se preocupando com essas atividades, com esses passos que você tem que dar para verdadeiramente conseguir o resultado que você tanto busca? Porque a verdade é, só consegue salvar a família, atrair o ex sem correr atrás, sem se humilhar, os guardiões que internalizam essas 3 regras que eu vou passar agora. A primeira delas, o guardião, ele decide fazer uma escolha, ele toma uma decisão. A primeira regra é tomar a decisão de se transformar em um guardião, ou seja, acreditar na família, se manter fiel e íntegro com si mesmo e com os valores da família e manter essa decisão a todo custo, todos os dias. Naturalmente, você vai saber como se posicionar, e aqui é o grande ponto, quando eu falo se manter fiel e lutando por aquilo que você acredita, muitos já vêm falando assim, Mas é porque não vale a pena, etc e tal. lembre-se, você vai fazer todo o processo de atrair o ex ou a ex sem correr atrás, sem se humilhar. Então ninguém está falando que você vai ter que se submeter, se inferiorizar. Pelo contrário, você toma a decisão de tomar posse das características que vão verdadeiramente reverter o cenário que você está, que provavelmente parece que é algo impossível, algo que é extremamente longe ou improvável de você conseguir vivenciar algo diferente do que você está vivendo hoje, que é a rejeição, que é a separação, uma ameaça do divórcio ou até mesmo já estar divorciado. Para tudo isso, nós ensinamos exatamente o inverso. Então, a primeira regra de ouro é a tomada de decisão, é a pessoa escolher se tornar o guardião e, a partir de então, começar a ter as outras características. A segunda regra é um guardião internalizar as características essenciais, ou seja, que vão permitir com que o guardião passe pelos 8 estágios de você conseguir reverter a situação atual. Algumas características que um guardião tem que tomar posse e internalizar é ser protagonista na vida, aprender a eliminar os riscos, ter humildade, prioridade em si na autoestima, saber quem ele é na sua essência, tanto é que uma das regras que a gente fala muito, uma das grandes estratégias é curar a dor e despertar a própria essência. E tudo isso está na segunda regra de ouro, internalizar essas características, internalizar a decisão que você tomou na primeira regra e aplicar todos os 8 estágios. E um dos grandes estágios, inclusive, só para você entender, é o estágio da indignação. Depois nós temos o estágio da autorresponsabilidade. Os 8 estágios eu detalho profundamente no evento que eu faço gratuito de tempo em tempo aqui no meu canal. Então, inclusive, se você quiser aprender esses passos e todos os estágios com profundidade e já começar a aplicar, eu recomendo fortemente que você entre no link que está aqui embaixo desse vídeo e entre no canal dos Guardiões, é um canal do Telegram, para você ser notificado quando o próximo evento for liberado, inclusive todas as lives e assim por diante. Luciano, por que você não explica agora os outros estágios? Porque, na verdade, os estágios têm aplicações, exercícios, é uma coisa bem profunda que eu entrego gratuitamente nesse evento. Então não deixa de se inscrever. Voltando aqui para a segunda regra, essas características vão mudar completamente o processo. E elas, na verdade, nós tomamos posse dessas características através de ferramentas e estratégias que eu compartilho, que tem a ver com todo o método que eu trabalho. Então a gente vai eliminar o vitimismo, vai trabalhar a humildade, vai dar prioridade para a família e para si mesmo e assim por diante. E com isso, a pessoa, ela acaba se tornando o quê? Uma característica guardião e guardiã, uma pessoa magnética, uma pessoa que exala alegria, tem abundância em todas as áreas e assim por diante. A terceira grande regra de um guardião é o guardião nunca vai quebrar alguns mandamentos. Primeiro mandamento que o guardião não vai nunca quebrar é não pedir para voltar. O guardião não pede para voltar. Ele abre espaço, ele conduz o caminho para que o ex ou a ex chegue até você novamente. Então isso daí é uma construção com estratégias estruturadas. Você vai sim fazer movimentos e agir em direção ao seu ex, mas não é pedindo para voltar, implorando, falando que tudo vai ser diferente, fazendo promessas rasas, nem nada disso. Segundo ponto que um guardião tem, que é o dos mandamentos, é não desistir. Ou seja,
A pessoa, ela caracteriza a família como algo sagrado para dentro dela. E sim, não estou colocando aqui os cenários de violência, de agressões e assim por diante. Isso são cenários atípicos. Estou falando de pessoas que estão assim, Ah, não gosto mais. Ah, não amo mais a pessoa. Acho que não vai dar mais certo. Não quero mais. Muitas desavenças. Era muito ciúmes, muito controlador, controladora. ou seja, desgaste, não está funcionando, e as pessoas não conseguem enxergar que, na verdade, tudo isso tem a ver com as quebras dos valores e da identidade pessoal. Quando tem violência e abuso, isso, na verdade, são casos à parte e que tem que ser trabalhado como exceção, e sim, nesse caso, você tem que se proteger. Mas, feito esse parênteses, vamos voltar para as condições normais. Então, o mandamento é, não pede para voltar e não desiste, é a sua família. Você vai abrir mão? Entende? Ah, Luciano, não vou abrir mão porque ele não vale a pena. Não é sobre ele, esse é o ponto. A família como um todo é uma instituição. E quando você luta por algo que você acredita, você vai perceber que a sua transformação, aceitando todas as regras dos guardiões, você vira uma inspiração dentro da família, inclusive quebrando ciclos que os seus filhos, por exemplo, podem acabar levando em outras gerações. Então é muito comum você ver pessoas passando por geração após geração, separações, divórcio, abandonos, rejeições, dos mais variados tipos. Seja você a pessoa que vai quebrar essa linhagem e verdadeiramente construir algo sólido, estável, harmonioso, lindo de se viver, um legado ali na frente. Então lembre-se, não estamos falando dele merecer, ela merecer, ou eu. Nós estamos falando de construir algo novo, extraordinário, que você vai falar, Cara, valeu muito a pena. por isso que eu falo, não desista. Porque esse cenário não é uma utopia, é apenas uma construção. Assim como felicidade e sucesso não é sorte, é habilidade, é ciência. Você só tem que aprender como fazer isso. E a sua família vai ser um exemplo para muitas outras. E dentro desses mandamentos ainda temos o quê? Pagar o preço para a transformação, o comprometimento. Entra muito com a questão do não desistir. Mas a pessoa que não é comprometida, ela pode às vezes até não desistir, mas ela faz tudo mais ou menos. Então ela vai ficar anos fazendo tudo mais ou menos e dizendo que não vai desistir. Comprometimento e intencionalidade. Faz porque quer, porque decidiu fazer, porque visualiza, sabe os seus valores, sabe o valor da sua família e assim por diante, então você canaliza todo o esforço. E aí você respeita o outro mandamento, é respeitar o processo de reconstrução. E com isso você vai ter que trabalhar o preço da transformação do outro mandamento. Por quê que você tem que pagar esse preço? Porque você vai ter que desenvolver a habilidade, por exemplo, da paciência, respeitar o deserto do outro. A sua transformação vai ser assim. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido a outra pessoa é quebrada emocionalmente com aquilo que ele ou ela acreditava sobre você, que não dava mais. Então, nesse caso, você quebra os padrões, muda a percepção dele ou dela. Quando você muda a percepção, você muda as emoções, os sentimentos que eles tinham sobre você. E com isso, você muda a decisão dele ou dela. Todo o cenário vai acontecer pela mudança de percepção dele ou dela. Mas primeiro, nós temos que mudar a nossa percepção. Por isso que eu pago o preço da transformação. É a minha vida. Para nunca mais ninguém botar o dedo na minha cara, falar que eu sou trouxa, otário, e eu vou fazer aquilo que é importante para mim e não viver aquilo que as pessoas acham que é importante para mim. Porque o medo de ser julgado e o medo de ser criticado faz você paralisar e não fazer absolutamente nada. E muitas vezes abrir mão da sua família, mesmo que lá dentro esteja gritando o que você quer, mas você prefere abrir mão e manter o orgulho e o ego do que ser criticado e julgado pelas pessoas de fora. Lá na frente, quem vai pagar essa conta é só você. Então, se você conhece pessoas que queiram ser guardião ou que estão quebrando essas regras e você vê que está querendo buscar reconstruir a família, compartilhe esse vídeo com elas. E me fala aqui nos comentários, quais dessas características você já tem? Qual dessas regras de ouro você já vai assumir ou já assumiu? Ou a partir de hoje, coloque aí embaixo. Eu vou fazer um pacto comigo mesmo e vou me transformar no guardião, herói, heroína que salvou a minha família, porque aceitou seguir as regras de ouro de um grande guardião. Te vejo no próximo vídeo.